Entrevista Total. Vou conversar agora com a professora Fernanda Bergman. Fernanda é nossa colunista semanalmente aqui. Já tem um quadro conosco, onde falamos língua portuguesa há mais de uma década. E vamos falar sobre essa questão do Enem, porque tem sido muita polêmica, todo mundo fala. Eu vi até um vídeo, Fernanda, que você fez sobre isso. O tema da redação do Enem do ano passado foi fácil, é o que dizem. Mas a correção das redações pela banca que o INEP contratou vem gerando muita reclamação sobre as notas e essas polêmicas aí. Vamos contar então como é que está sendo essa história, como é que foi. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Eu estou muito chateada mesmo, porque de fato, Aldo, desde o dia da divulgação das notas, muitos professores de todos os cantos do Brasil, viu? Eles estão fazendo queixas nas redes sociais e não só os professores, mas eu vi grupos de pais, grupos de alunos, não é? Com muitas críticas bem fortes sobre as injustiças cometidas na avaliação das redações. E olha que nós achávamos que essa coisa de injustiça na avaliação tinha acabado, e aí, claro, né, ficamos muito preocupados com tudo isso. Mas veja, foi algo generalizado, foi muito pontual, pegando o universo dos seus alunos, por exemplo. Como é que eles se saíram? Qual é o recorte que você faz? Pois é, Aldo, veja, quando a gente pega um universo de 4 milhões de candidatos, a amostra apenas dos meus alunos, viu, que eu tenho que dizer que se saíram maravilhosamente bem, é muito pequena. E não pode ser levado em conta assim, de forma estatística. Mas a reclamação está sendo feita por um número muito grande de pessoas. Isso não atingiu o grupo que eu preparei, né? Mas veja, muita gente que tirou como treineiro no primeiro ano, no segundo ano, ou mesmo quando fez para valer, mas não conseguiu a vaga no ano passado. Muita gente que tirou mais de 900, 940, 960, ficou com menos de 800 neste último Enem. E isso tem uma razão muito clara de ter acontecido, não é? Tá, mas veja, a mudança nos critérios da correção, elas têm alguma correlação? Eu sei que houve mudanças em 2 pontos cruciais. A proibição dos repertórios de bolso, que você fala muito aqui com a gente, aqueles que o candidato decora, né, e usa em qualquer que seja o tema, e o modelo pronto, né, Fernanda? Exatamente, mas o problema não foi a mudança das regras, mas exatamente a falta de treinamento de quem corrigiu essas redações, porque esse pessoal estava despreparado para as novas regras. O MEC e o INEP, Aldo, responsáveis pela aplicação do Enem, não treinaram os corretores adequadamente. E aí, quando isso acontece, permite que alguns corretores identifiquem, por exemplo, eu escutei isso de corretor oficial do Enem. Se aparecer menção à Constituição, eu vou considerar repertório de bolso. Mas eu sei que outros não, porque isso é um absurdo. O tema, como você disse, lembrou bem, foi fácil, foi um tema que permitia o uso da Constituição como repertório. Então, termos corretores com esse tipo de pensamento, o que é que acontece? A isonomia é totalmente prejudicada. Faltou acompanhamento, sabe? Faltou um treinamento mais profundo, com análise clara dos casos. Os corretores, coitados, eles receberam informação vaga e isso gerou uma situação terrível para a isonomia do processo. Esses corretores julgaram cada um pela própria cabeça. E o pior, viu, Aldo, é que isso talvez não dê em nada, já que o INEP não permite contestação nem pedido de revisão da nota de redação. Mas o que eu tenho dito muito e afirmado nos grupos, e ontem nesse vídeo a que você assistiu, é que o MEC tem sim, viu, que prestar esclarecimentos à sociedade, porque o Enem, como eu digo sempre, não envolve apenas os candidatos, mas todas as famílias, a sociedade como um todo. E aí nós estamos falando de algo em torno de 20 milhões de pessoas. Então precisa sim, via público, esclarecer o que houve, para não acabar de vez com a reputação do exame, que é tão importante. É a porta de entrada mais significativa e importante na Universidade do Brasil. É danado, né? Vamos ver quais são,
né, os desdobramentos, mas como você disse, se não há espaço para contestação, fica difícil. Então Vamos a gente aguardar. espera esse posicionamento. Quem sabe na quarta-feira, na coluna, a gente não traga melhores notícias. Tá bom. Fernanda, obrigado. Até quarta. Obrigada, Aldo. Boa tarde a todos. Obrigado.